A classe dos professores é muito especial para mim. Eu confesso que eu sempre fui uma pessoa que tinha preguiça de estudar a lição todo dia, mas depois que a gente começa a estudar, porque tem que, né, estudar e buscar e ler mais para poder, né, gravar uma classe, né, uma aula com conteúdo para poder ajudar os professores, a gente começa a entender o nível de profundidade e os tesouros que tem guardados ali naquela lição. Às vezes a gente vê a lição, acha que é um tema, isso aqui eu já estudei, isso aqui eu já vi, mas a lição ela é justamente baseada na Bíblia. E toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente descobre tesouros novos. Então, assim, foi uma transformação para mim. E muitas vezes, quando a gente está aqui conversando, gravando, eu sinto o Espírito Santo tocando no meu coração. Então, para mim, é um projeto muito especial. Olá, querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos. Classe dos Professores está começando, então espera um pouquinho que a vinheta vai ser rodada agora. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez sejam bem-vindos ao programa Classe dos Professores. Olha que alegria, que felicidade ter a sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais uma jornada, né? Um novo trimestre. E foi muito bom poder receber vocês aqui todos os sábados, né, que é quando vai ao ar esse programa, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um guia trimestral que se chama Lição da Escola Sabatina. E você pode adquirir essa lição através do site cpb.com.br. Lá você pode adquirir a lição do trimestre ou você pode fazer assinatura também, né, que aí você recebe a lição na sua casa. Não vai ter problema com atraso, não vai ter nenhuma dificuldade para você iniciar o estudo da lição junto com todos nós aqui do Classe dos Professores. Nós agradecemos também aqueles que têm contribuído para o crescimento desse canal através do compartilhamento desse material. Se você ainda não é inscrito, você pode clicar agora mesmo no botão de inscrever, já deixa o sininho ativado que aí você não vai perder nenhum vídeo novo que for lançado aqui no canal, tá? E faz o seguinte, aquele desafio nosso. Pega esse link agora e já começa a encaminhar aí para a sua lista de contatos. Vamos levar essa mensagem avante. Que tal você contribuir conosco também nesse propósito? O Classe dos Professores tem adquirido uma média aí de 1.000 membros, 1.000 novos membros todos os meses, desde o início desse ano. E você é um dos principais responsáveis por isso. E nós pedimos para que você continue fazendo esse trabalho, tá bom? Muito obrigado por sua companhia e já vai lá também no nosso Instagram, no Facebook, Adventista Lago Sul, e acompanha a gente lá também, tá? Bom, eu vou apresentar aqui para você aqui os nossos convidados e eu tenho aqui do meu lado o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul, tá? Brasília DF, e o pastor está aqui com a gente, né, pastor Wesley, para juntos estudarmos a lição em mais um trimestre. Seja bem-vindo aqui. Rafael, estou muito feliz de começarmos um novo trimestre e, de acordo com a conta aqui da organização, o terceiro ano da Escola Sabatina, da classe dos professores, e é um privilégio estar aqui com vocês e com os amigos também. Que maravilha, que bênção, né, pastor? Deus tem realmente abençoado esse ministério. Lívia, mais uma vez, que bom ter a sua presença aqui, Lívia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Maravilha. Do lado da Lívia tem ali o Dalmo. Dalmo ficou distante hoje, né, Dalmo? Mas quem sabe aí numa próxima lição você vai ficar aqui mais pertinho, né? Dalmo, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado pela sua companhia também junto conosco nesse momento em que aprendemos todos juntos. Maravilha. Olha só, tem pessoas que acessam lá as nossas redes sociais, tem gente que comenta aqui nos comentários aqui embaixo, né, deixa o pedido de oração, né, dá algum testemunho. E eu queria aqui mencionar dois nomes. Para começar aqui, o Ronaldo, ele é lá de Montes Claros, Minas Gerais. Ronaldo, obrigado por sua companhia, tá? E eu também quero mandar um abraço especial aqui para o Eronilson, de Pernambuco. Olha que legal, né, pastor? A gente está aqui em Brasília, gente de Pernambuco, Minas Gerais acompanhando, é uma bênção, viu? E obrigado por sua companhia. Gente, antes de nós começarmos o estudo da nossa lição, a gente vai fazer uma oração, tá? Pastor, o senhor ora pra gente? Claro, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque temos a oportunidade de estudar esse tema tão importante e relevante para a nossa jornada. Abençoa cada um de nós, os queridos que nos acompanham pela internet. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. Pessoal, olha só, a nossa lição, o tema dessa semana é bem assim, ó, morte em um mundo de pecado. E você viu que o tema do trimestre é vida, morte
e eternidade. Na semana passada, a Jéssica iniciou aqui o programa deste trimestre falando sobre aquela rebelião que aconteceu no mundo perfeito, né? No ambiente perfeito. E nós vamos dar continuidade a esse estudo agora. E para iniciarmos ele, eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Lá diz assim, olha: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E, pessoal, no livro de João, capítulo 1, mostra e deixa bem claro que Jesus ele foi o agente divino por meio do qual Deus criou tudo, né? Você lembra? Né? No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí lá fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, e esse é Jesus, né? Agora, a gente sabe que depois disso teve aquele sentimento de inveja lá no coração de Satanás, toda aquela rebelião aconteceu, e aí Satanás foi expulso do céu. Deus ali criou a humanidade, mas também ele já deixou um aviso para aquela humanidade, uma advertência. E pastor, eu queria que o senhor falasse justamente sobre qual foi essa advertência que Deus deixou para aquele primeiro casal. Rafael, voltar ao livro de Gênesis, né, é sempre importante. Nessa origem, nós encontramos detalhes que são importantes. Certo. E um deles é que Deus deu uma ordem muito clara. Eles não deviam comer do fruto daquela árvore, conhecida como a árvore do bem e do mal. Então, a ordem de Deus era muito clara. Essa advertência que Deus deu era justamente a prova de que eles aceitavam o governo de Deus. Certo. Então, o alerta é esse: não comer do fruto. Agora, a gente tem alguns elementos que são interessantes aí no estudo já da lição na parte de domingo. Nós temos o livre-arbítrio e precisamos saber utilizar. E para saber utilizar, entra aí o aspecto de seguir o que a Bíblia diz e termos um sério cuidado com as nossas emoções. Inclusive, a lição foi muito feliz em destacar aqui alguns pontos. Quando Eva foi assediada, né, foi tentada por Satanás, algumas coisas ficaram realmente assim para ela tomar uma decisão. Bom, não tinha nenhuma evidência sobre a morte. E ela estava vendo uma serpente que, ao comer do fruto, não tinha morrido e agora estava falando. Então, a tentação foi muito séria, ela foi profunda. E é por isso, e aí eu quero destacar de maneira assim bem básica, como está aqui na lição, como é que nós devemos usar do livre-arbítrio, quais são os princípios básicos. Então, o primeiro deles é: a razão humana nem sempre é a maneira mais segura para se avaliar questões espirituais. Então, desconfie das emoções. Segundo ponto, né? A palavra de Deus pode parecer ilógica num primeiro momento, mas no final ela vai se demonstrar confiável e correta. E terceiro, há coisas que não são más e nem erradas em si mesmas. Comer em si de um fruto, mas Deus escolheu como teste de obediência. Certo. Então, Deus, ele deu de maneira muito clara, não comer do fruto, e cabe a cada um de nós utilizarmos da maneira mais segura possível esse nosso livre-arbítrio. E o amor pode nos ajudar bastante nesse princípio. Então, Deus não criou nenhum robô, então, né? Exatamente. Se o ser humano tivesse ouvido a orientação de Deus, talvez a história tivesse sido bem diferente, né, pastor? Bem diferente. Olívia, qual foi a estratégia que Satanás utilizou, então, para enganar Eva? Aqui no comentário da lição, a gente tem aqui a expressão psicologia da tentação, né? Certo. Como que a tentação acontece. E eu acho que é um assunto que a gente já debateu muito, mas me levou a uma outra reflexão. Uma vez eu li um texto que ele falava bem assim: as opções se você não perguntar. E as opções se você perguntar. E aí eu me lembrei já automaticamente da vez quando Moisés começou a perguntar para Deus: mas e se tiver alguém lá em Sodoma e Gomorra? Se tiver 50, se tiver 30, se tiver 10? Então, a psicologia da tentação aqui passou por Eva porque ela não fez o questionamento correto. Ela simplesmente se deixou levar por aquilo que ela estava vendo e ela não questionou. Uma coisa que eu aprendi na minha vida já cristã é isso, é questionar. Mas questionar partindo do princípio correto. Porque se você questionar
partindo de um ponto errado, você chega a outro ponto errado. Mas, por exemplo, se ela tivesse questionado a Deus, não teria sido errado, não teria sido um pecado. Mas ela acreditou nas emoções e ela acreditou naquilo que ela estava vendo e ouvindo. Então, isso mostra as avenidas da nossa alma, né? Que precisam ser guardadas. Então, Satanás sempre usa a mesma estratégia. Eu quis falar a mesma receita, eu pensei num bolo. É sempre a mesma receita, entendeu? Ele vai pegar algo que Deus deu, misturar um pouco de mentira e vai te questionar aquilo, generalizando aqui como ele generalizou. Então, se Eva tivesse simplesmente se questionado, partindo de um princípio correto, ela teria chegado à conclusão de que aquilo era um engano. Aí tem até aquela orientação lá, né, para a gente ser igual os cristãos de Bereia, né? Ouvir uma coisa, né? Vai lá, estuda, vê se está de acordo questiona. com a palavra de Deus também, né? É interessante, importante isso para a nossa vida. Dalmo, aquela mensagem de Satanás, vocês não morrerão, ela continua sendo ecoada ainda hoje? Interessante, Rafael, que já no Egito Antigo, né? O pessoal, a lição vem trazendo isso aqui pra gente, eles mumificavam os faraós exatamente nessa ideia, né, de que havia ainda uma vida após a morte, né? E o decorrer dessa lição vai trazer pra gente esse assunto bem delicado e ele vai destrinchar toda essa história de vocês não morrerão. Na filosofia grega, e isso através de Platão, entre outros, já trouxe essa ideia da serpente. Né? Então a gente percebe que isso entrou no meio do cristianismo, né? De que existe uma alma, a pessoa morre e vai para o céu, e o trimestre vai ser para a gente tratar desse assunto. Nós vamos ver alguns paradigmas, né? do meio cristão, inclusive, né? E a lição vem trazer, nesse momento aqui, demonstrar o quê? A origem disso. Certo. E quando a gente vem à origem, é exatamente lá no Éden, com a serpente, e falando o contrário do que Deus falou. Então, o que a gente percebe, né? Que a origem de todo o mal hoje surgiu a partir dessa mentira, né? De que certamente não morrerás. E ao longo do trimestre, né? E a gente convida vocês a participarem conosco, nós vamos estudar mais detalhes sobre esse assunto, que ele não vai se esgotar nessa lição, nós vamos precisar de mais lições para isso, né? Mas essa mentira foi introduzida, que vocês não morrerão. Pois é, Dalma, é interessante a gente tratar desse assunto aqui, porque tem pessoas que nasceram já de um lar cristão, né? Muitas vezes que acreditam nesse tipo de doutrina, e não parou nenhuma vez para poder questionar isso, né? Apenas cresceu, aprendeu, né, ouviu aquela orientação e acredita nisso. É importante voltar à palavra de Deus, voltar à Bíblia, né, pastor? Para a gente saber da origem, né, igual o Dalmo falou. E é até uma notícia muito boa, né? Pois certamente não morrerás, né? É uma esperança muito boa. Alegra o coração, né? Mas ela é verdadeira? Vamos voltar para a palavra de Deus? Onde ela surgiu, né? Então a gente está nesse ponto aí de decisão, né? Pastor E Dalmo. entra Sim. só um pouquinho, Rafael, o que a Lívia trouxe anteriormente. Você tem dois seres. Você tem Deus, que é o seu criador, seu originador, e você tem uma serpente. Um está falando algo, o outro está falando algo bem diferente. Ou seja, mesmo sem você conhecer todos os detalhes, só de conhecer quem faz a proposta já é o suficiente para você fazer uma escolha, que foi justamente o que faltou. Ela preferiu confiar em alguém que ela acabou de conhecer do que naquele que havia trazido ela a vida e que tinha ali as digitais, né, de Deus na vida dela. Então, é importante fazermos essas escolhas e, como o Dalmo disse, ao longo do trimestre. Hoje a gente está dando só essa prévia, né? Certo. Mas nós vamos entrar bem a fundo nessas questões nas próximas lições. O senhor falou aí que é importante conhecer, né, quem fala, né? E a gente vive num momento, né, que muitas pessoas se questionam e ficam, por que isso está acontecendo? Por que aquilo acontece? Se Deus existe, por que uma coisa ruim acontece? Né? E se nós conhecermos de fato quem é Deus, a gente vai entender que mesmo que as coisas não estejam acontecendo da maneira como nós achamos que deveria acontecer, mas se nós sabemos quem é Deus e tivermos a certeza de que Ele é bom, a gente vai também ficar tranquilo sabendo que todas as coisas vão colaborar para o bem daqueles que o amam, porque Deus ele está preocupado em fazer o melhor para nós, mesmo que hoje nós não entendamos, né, o que está acontecendo. Pastor, já dando uma pincelada na lição de quarta-feira,
quais foram as consequências, então, que Adão e Eva sofreram? Então, Rafael, a lição, a Bíblia, né, vai nos trazer assim, as consequências, as principais. O medo de Deus, a fuga, a vergonha, as acusações mútuas, a dor, o suor, né, como expressão de um trabalho mais excessivo, a morte, a própria deterioração, né, da natureza. Agora, o pior de tudo, para mim a pior consequência, e logicamente ela influencia essas demais, é que Eva quebrou a sua lealdade para com Deus para agora ser leal a Satanás. Então, as consequências eles sentiram e nós continuamos sentindo quase 6.000 anos depois. A lição ainda dá um destaque para uma das cenas mais emblemáticas, né? Quando eles viram o primeiro ser, a primeira criação a murchar, nesse caso, ao testemunharem, né, diz o livro Patriarcas e Profetas, ao testemunharem no murchar da flor e no cair da folha, os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. Nossa. Então, a profundidade, eles entenderam. Às vezes parece que nós é que não entendemos a consequência, né, da desobediência, mas eles entenderam o que tinha acontecido. Agora, é bom saber, é bom destacar que assim como em Adão a morte entrou no nosso planeta, em Cristo Jesus nós temos a promessa de uma restauração e de uma vida nova. Então, o que estamos construindo ao longo desse trimestre vai ser assim muito importante para a nossa jornada. Eu quero fazer coro novamente. Convido você a se debruçar na lição desse trimestre. Nós vamos revisar assuntos já conhecidos, mas sempre extraindo novas lições e vamos chegar a uma conclusão muito interessante ao final, né, desse trimestre. Legal. Pastor, o senhor já até tocou um pouquinho no assunto e eu vou levar uma pergunta para a Lívia, então. Lívia, ali no Éden, então, o evangelho começou a ser pregado? Exatamente. Deus já tinha o plano da salvação antes mesmo da criação. Deus não foi pego de surpresa. E Adão e Eva receberam o livre-arbítrio e, infelizmente, usaram mal. A Bíblia não fala se essa tentação foi a primeira, se eles já tinham sido assediados antes, mas o fato é que nessa Eva caiu, né, nesse engano. E imediatamente o evangelho já começou a ser pregado, a salvação. A promessa de que um Salvador viria para consertar aquela mudança de rota, né? Então a primeira promessa que a gente tem é em Gênesis 3,15, aonde Deus promete que viria um Salvador, viria uma descendência da mulher, que iria, né, matar a serpente, iria colocar inimizade entre nós e a serpente. Então, naquele momento, assim, é como se realmente Adão e Eva ficaram entregues, né, ao domínio de Satanás. E não tenho certeza que o próprio inimigo, ele não conhece plenamente todos os desígnios de Deus. Ele não sabia o que Deus ia fazer. Então, à medida que Deus vai agindo, o inimigo vai se adaptando, né? Vamos dizer assim, porque ele não cria, ele não é criador, ele é criatura. Então ele se opõe a Deus, mas quando Deus fez essa promessa, ele falou, como que vai ser isso? Como que essa promessa vai se cumprir? E foi muito marcante, com certeza, para Adão e Eva, que viveram num mundo sem pecado, perfeito, onde não existia nem calor, nem frio, demasiado, onde não existia fome, onde tudo era perfeito, e eles terem que pegar um animalzinho e sacrificar, né? Cumprindo assim que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E essa lei perfeita já existia, eles já conheciam bastante disso, mas agora com a quebra, né, da obediência, eles precisaram com as próprias mãos matar um animal inocente, e ali começou a ser pregado o evangelho, de que Cristo viria, de que ele seria o Salvador e que o sangue dele seria derramado por nós na cruz. Deus ele não é pego de surpresa, né, Não, pastor? Deus não foi pego de alguma. surpresa. Agora, o amor de Deus, né? O imenso amor de Deus, com certeza pegou Satanás de surpresa. Né? Com certeza, ele ficou sim. surpreso. Dalmo, trimestre só começando,
Quanta coisa boa a gente já ouviu aqui hoje, né, Dalma? Mas eu queria que você fizesse um resumo aqui pra gente. Bem, o autor da lição ainda traz pra gente aqui, pastor, uma experiência daquelas pessoas que passam por quase morte. Né? E aí eles veem, não, eu encontrei alguém lá no céu e ele está bem, e às vezes com esse tipo de notícia. E isso vem no mundo de Hollywood trazendo filmes, livros e várias coisas sobre esse determinado assunto. Só que isso acaba tirando a figura de Cristo sacrificar o cordeiro e até mesmo depois de Cristo como sendo o cordeiro. Então a gente sabe que havia uma sentença de morte, né, no Éden, e essa sentença foi executada. A gente sabe que havia uma sentença também depois aonde? Na própria cruz, porque Cristo já representaria o Cordeiro, que iria tirar o pecado do mundo. Então, essa experiência que esses livros contam, que trazem experiência de pós-morte aqui, vai tirar, então, a cruz. Então, a gente não precisa do Cordeiro, a gente começa a eliminar uma série de coisas no cristianismo, elimina a Bíblia, a gente vai eliminando muita coisa. Só que a gente percebe que essa origem, a gente sempre vai bater nessa tecla no trimestre. A origem disso tudo estava numa mentira. Uma mentira de Satanás. Alguém que era inimigo de Deus. E que queria fazer frente e ser adorado como Deus. Então, eu tenho um amigo e tenho um inimigo. Né? A gente sabe o bem que Deus quer para mim e para você. E a gente sabe o que o outro quer. Ele quer destruir, ele quer falar que Deus é mentiroso. E aí cabe a mim e a você a escolher. E a cruz nos deu essa oportunidade. A lição ainda traz que há algum tempo vai vir o quê? O juízo, né? Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque ele há de trazer juízo a todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então está vindo um juízo. Nós vivemos pós-cruz. Aprendemos que teve uma sentença no Éden, uma sentença na cruz, e vai haver uma sentença no juízo. Então, cabe a gente agora descobrir o que é verdade. E como você falou, a gente convida você a participar durante esse trimestre, que nós vamos descobrir grandes verdades na palavra de Deus e verdades que nos inspiram, verdades que nos acolhem e que aquecem nossos corações. Maravilha. Então é isso. A gente estudou aqui, né, que as coisas, apesar de não terem saído da forma como Deus planejou, como Deus queria, isso também não foi capaz de pegar Deus de surpresa. Ele já tinha o controle de tudo isso. Mesmo o ser humano pecando, ele já tinha preparado uma providência para que tudo isso fosse resolvido. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela provisão de Cristo Jesus em nossa vida. Nos ajude, Senhor, e nos ensine a aceitá-lo todos os dias e vivermos o cristianismo de fato em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos por sua companhia, obrigado vocês também que esteve conosco aqui estudando a lição, né? Muito obrigado a cada um. E olha, aguardamos você então no nosso próximo encontro, no Classe dos Professores, para juntos mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Acesse as nossas redes sociais, nos siga lá no Instagram, Facebook e já se inscreva no nosso canal aqui. Lembre, Adventista Lago Sul. Até o próximo encontro.